Caroline Levitt, bem-vinda ao Signal Sit Down. Obrigada. É bom estar com você. Claro. E obrigado por nos receber neste lindo... Isso mesmo. É deslumbrante. Sim. Falamos muito sobre trabalho na sala de imprensa, mas tivemos esta oportunidade de falar com você e eu queria falar sobre a sua história de vida. Você é a pessoa mais jovem a servir como secretária de imprensa da Casa Branca. Sim. Crescendo, você sabia que isso seria um dos seus objetivos? Você sabia que seria política dessa forma? Não acho que alguém poderia antecipar ter este trabalho. Certamente alguém pode ter esperança, mas você nunca sabe realmente se isso vai acontecer. Mas eu sempre fui fascinada pela mídia e pelas notícias enquanto crescia. Sempre pensei que queria ser repórter, na verdade, do seu lado da mesa e cobrindo as notícias. E então fiquei fascinada pela política quando cheguei à faculdade e aproveitei várias oportunidades. Mas sendo da geração Z, 2016 foi a primeira eleição em que eu realmente pude votar. E eu depositei meu voto nas primárias de New Hampshire para Donald Trump. E, desde então, me vi trabalhando para ele em várias capacidades diferentes. E então servi como porta-voz nesta campanha mais histórica de 2023 a 2024. E aqui estamos nós. Tem sido uma jornada milagrosa e estou muito grata pela oportunidade. Sim. Conte-nos um pouco sobre seu relacionamento com o presidente. Nós o vemos, obviamente, na frente das câmeras. Mas a primeira vez que você conheceu o presidente Donald Trump, quando foi isso? Como foi isso? Oh, meu Deus. Na verdade, ironicamente, eu fiz uma pergunta ao presidente quando eu era estudante em Southern Anselm College, lá em 2016. E houve um evento com, eu acho, a NBC News no meu campus universitário na época. E eu fui um dos estudantes escolhidos para fazer uma pergunta a ele, o que é muito irônico quando você pensa em como tudo se fechou em um ciclo completo. Agora estou respondendo perguntas por ele. Mas a primeira reunião formal, honestamente, não me lembro quando aconteceu. Provavelmente quando eu era candidato ao Congresso. Quando eu concorri naquela campanha, trabalhei na Casa Branca dele no primeiro mandato, então eu estava por perto dele. Mas quando concorri ao Congresso e depois de trabalhar no Super PAC dele, e então, claro, nosso relacionamento se tornou mais próximo. Trabalhando diretamente para ele na campanha e agora aqui na Casa Branca. E ele é um ótimo chefe. Ele é uma ótima pessoa. Ele realmente se importa com sua equipe, ele é muito motivador. E é muito divertido trabalhar para ele. E ele parece ser tão orientado para relacionamentos. Um líder orientado para relacionamentos. Com certeza. Vemos isso, eu acho, em exibição todos os dias nessa administração. Leve-nos aos bastidores em suas conversas com o presidente. Qual é a natureza dessas conversas? Ele está sempre perguntando sobre você e sua família? Quero dizer, que tipo de perguntas ele faz a você? Sim, não. Ele é um grande conversador, antes de tudo, um grande contador de histórias. Tive muitos jantares sentados com ele, apenas ouvindo a história de sua vida. Desculpe interromper, mas qual é a história favorita dele para contar? Cara, há tantas histórias incríveis que ele tem. Quero dizer, ele viveu uma vida milagrosa. E de vez em quando sou lembrado, especialmente quando estamos viajando e estamos na Trump Tower ou em algumas de suas propriedades incríveis, que este era Donald Trump antes de ser o presidente Trump. Então, que grande figura e ícone para trabalhar. Mas ele é simplesmente ótimo e ele é super inspirador e engraçado. Ele é hilário. Literalmente uma das pessoas mais engraçadas que já conheci e estamos nos divertindo muito. Isso é ótimo. E você sabe, eu me lembro quando meio que... Eu sempre fui um apoiador de Trump, mas quando as escamas meio que caíram dos meus olhos, foi ao perceber o quão mal a última geração de políticos tinha agido. Você sabe, apenas desperdiçando nossa herança americana com guerras eternas no Oriente Médio e coisas do tipo. Esse foi o grande pra mim. Os desastres no Iraque e no Afeganistão antes de sua primeira administração. Você já teve um momento em que fez isso? Você teve um momento em que percebeu que era maga? Porque eu sinto que isso é um momento de conversão. É sim. Então eu realmente escrevi um editorial no jornal da escola quando estava na faculdade. E o título era Por que Donald Trump continua vencendo? E isso foi quando ele estava naquela primária de 15 ou 17 pessoas. Muitas pessoas estavam duvidando dele na época. Mas eu acredito que sua mensagem, particularmente a econômica, realmente ressoou comigo. Cresci em uma família de classe média, trabalhadores braçais, proprietários de pequenos negócios. Meus pais, nenhum dos dois foi para a faculdade. E então eu os vi trabalhar muito duro por tudo que conquistaram para mim e meus irmãos. E crescer nesse ambiente informou, eu acho, minha perspectiva do mundo e ouvir o presidente realmente falar por o homem e a mulher esquecidos, certo? O trabalhador americano, que continua sendo sua mensagem até hoje, realmente ressoou comigo e com minha família.
E eu escrevi sobre isso naquela época. E então eu acho que desde o início percebi que ele era um forasteiro, não um político, né? Um homem de negócios como as pessoas com quem cresci, que veem o mundo de uma maneira muito sensata. E foi assim que soube que era um apoiador do presidente. Eu te conhecia, você era maga. Eu era maga. Ultra maga. Sim, ultra maga. Às vezes maga sombria dependendo do dia, se você dorme o suficiente. Você sabe, família de pequenos empresários. Minha família, pequenos empresários. Eles de uma são conservadores, eles são pessoas maga. Eles se lembram dos dias de Ronald Reagan, no entanto. E você e eu meio que estamos no lado mais velho da geração Z, bem entre os zillennials, às vezes. Você está trabalhando para alguém que será lembrado como o Ronald Reagan da nossa geração. Que tipo de pressão? Isso adiciona ao trabalho? Quero dizer, Você se senta e pensa consigo mesmo. Uau, quero dizer, temos uma oportunidade realmente incrível de consolidar esta coalizão que o presidente, por pura força de vontade e determinação, formou nos últimos 8 anos. É um momento verdadeiramente histórico na história da nossa nação e na história do mundo. O presidente está tomando decisões que impactam a vida das pessoas todos os dias. Ele está resolvendo 2 grandes conflitos globais que surgiram sob a administração anterior. Ele está implementando uma política econômica massiva através de tarifas que serão, como o presidente disse, uma libertação para o nosso país. Não vamos mais ser vendidos para interesses globalistas ao redor do mundo. Os empregos vão voltar para casa. Ele está fazendo tantas coisas históricas. É simplesmente uma honra fazer parte disso. E às vezes nos movemos tão rápido por aqui. Nos movemos na velocidade Trump. Trabalhamos muito duro. Estamos constantemente trabalhando, nos esforçando e passando para a próxima coisa, especialmente na equipe de comunicação, porque o ciclo de notícias muda com tanta frequência. Mas de vez em quando tentamos, como equipe, apreciar o momento, por assim dizer, literalmente e figurativamente, no Jardim de Rosas, para apenas lembrar o momento em que estamos. E estou muito confiante. Eu sei que quando esses 4 anos terminarem, o mundo e o país serão um lugar muito melhor por causa do presidente Trump. Talvez não gostem desta piada, mas tenho dito que sinto falta do Joe Biden, pois eu não precisava trabalhar depois das 15 horas. Mas com vocês estamos trabalhando o tempo todo. Minha última pergunta para você. O presidente fez avanços massivos, não apenas com a classe trabalhadora. Isso recebe muita atenção e... como deveria. Mas avanços massivos com os jovens, com a geração Z, essa estratégia de comunicação, alcançando os eleitores da geração Z. Quero dizer, liderar isso. Quais foram seus sucessos lá? Quais foram os desafios para realmente alcançar essa base de jovens eleitores, que desde cedo é doutrinada com propaganda liberal? Bem, em primeiro lugar, o presidente adora os jovens e quer ver os jovens terem sucesso. Acho que essa é parte da razão pela qual ele me deu a honra de servir como seu secretário de imprensa, e ele me deu este trabalho. Ele falou publicamente sobre isso. Quantas pessoas disseram a ele que eu era muito jovem para ter essa posição? E ele me disse, você não é. Quando eu tinha 21 anos, estava construindo prédios em Manhattan e acredito que você pode ter este trabalho. Então, o presidente acredita nos jovens deste país, nas futuras gerações, na próxima geração de líderes. E ele quer deixar o país melhor para nós e para nossos filhos e netos. E você tem que amar o que faz e para quem está trabalhando para realmente ser bom nisso. E é por isso que o presidente está implementando políticas que vão ajudar os jovens por gerações futuras. Caroline Levitt, foi um prazer.